Irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é Alex Andrade, no Levanta Esther. Hoje falando sobre denúncias de idolatria. Vamos lá para o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 5. Vamos aqui, põe a Bíblia aqui para mostrar que a Bíblia está aqui nas nossas mãos, para pegar o que está na palavra. Vamos lá, me acompanhe. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com as palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Bem, meus irmãos, isso aqui está se referindo à idolatria, crescente idolatria em denominações. Denominações que é tida pelo meio gospel ou cultura gospel, chamada de igreja. Porém, a igreja, segundo a palavra de Deus aqui, o modelo é outro. As denominações hoje trazem o desenho de empresa. Vamos lá. A igreja, o Senhor designou homens para serem pastores, presbíteros e diáconos. Agora, o que eles transformaram a igreja em empresa, ou seja, meio de vida, ganho. Portanto, quando algumas denominações caem a Polícia Federal para investigar e está tudo certinho, não tem o que julgar o homem para ele ser preso por ele estar aplicando idolatria, fazendo mau uso de administrativo, entendeu? Por quê? Porque o problema aí às vezes é uso de má fé com a boa fé dos irmãos, exploração comercial. Porém, isso não caracteriza crime para prisão. Agora, por que devemos ir para a Bíblia? Porque na Bíblia você vai identificar se você está sendo cuidado por um pastor ou por um lobo, como diz na palavra de Deus. Ou se você está sendo cuidado, tendo cuidados segundo a palavra de Deus, ou se simplesmente está seguindo a empresa. Por exemplo, aqui dá um exemplo prático. Se a sua igreja, que você está como igreja, tem CNPJ, placa administrativa, logomarca, e-mails para usar gabinete, posições hierárquicas, graus, né? Superior ao pastor, presbítero e tal. Isso não é igreja, isso é empresa. Vamos lá para o sistema de liderança da igreja. São todos por iguais, presbíteros, diáconos, eles exercem uma só posição para liderança. Que é esse tipo de liderança? Cuidados, demonstrações de carinho, cuidado com a espiritualidade, também com o que se diz do caráter, capacitando, melhorando cada um de vocês. Mas se esse meio se utiliza para meios de fundos, para ter isso, então não é de forma alguma igreja, é empresa. O Senhor mesmo açoitou os mercadores dizendo assim: vocês transformaram a casa de meu pai em covil de ladrões, porque comercializam, vendendo livros, né? Transformando o livro de Malaquias, aquele texto de Malaquias, para explorar, dizendo que aquela pessoa que não dá dinheiro a eles é ladrão. Agora vamos para o meio da exploração da fé, que é estelionato, né? Estelionato. Esses são estelionatários, eles criam meios de explorar. É como dizer assim: ah, ele é ladrão. Ele não é ladrão. Para começo de conversa, por quê? Porque ele, na lábia, no jeito de falar, explora
o seu bolso. Você dá dinheiro porque foi convencido de que ter que dar. Então, isso aí é um meio, que eu posso assim dizer, que são façantes, falsários, perante a palavra de Deus, inspirando ou incitando idolatria. Por isso um fanatismo enorme. Vai chamar, por exemplo, um desses líderes de ladrão, para um deles que é submisso a esse tipo de homens. Vai chamar assim: que nada, não é ladrão não. Não, não é ladrão, tem razão. Porque eles não estão pondo uma arma na cabeça para dizer: passa, 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 perdeu, perdeu, perdeu. Não, mas ele induz a pessoa a acreditar, ou o indivíduo a acreditar, como um hipnólogo, através da falinha mansa, mostrando pontos bíblicos isolados, mostrando aqui ou aqui, fechando o contexto, sem dizer, explane o que está escrito. Muitas vezes falando, ó, tem um anjo fraco, Deus vai mandar um anjo forte. Outra coisa que tem muitas denominações, que não é para um pastor fazer, e esses que são empresas, denominações, fazem: espancar a ovelha, toscanejar a ovelha e humilhar a ovelha. Eu já vi homens que são ditos pastores dizer que pegou e quebrou a patinha da ovelha. O texto onde Jesus fala, pode examinar a escritura. Jesus fala sobre a parábola do homem que bota a ovelha nas costas e a carrega, a ovelha perdida. Ele não cita quebrar a pata da ovelha. Provavelmente, este homem, que se diz pastor, ele mencionou quebrar a patinha, porque provavelmente ele tinha alguém que ele liderava e ele, metaforicamente falando, quebrou as pernas, né? Ele tirou alguma coisa, ele fez com que sentisse na pele. Mas isso não é bíblico. Outra coisa vivida por mim e minha esposa foi: a gente vê em uma denominação pessoas sendo espancadas, até mesmo mortos. Um evangelista subiu ao púlpito e chamou um dos obreiros que tinham cometido suicídio, mencionando que aquilo ali não era para ter acontecido. Então, fazer o quê, né? O que pode se fazer? Porque provavelmente ele quis citar que essa pessoa está condenada ao inferno, né? Mas a própria Bíblia diz o seguinte: que o Senhor julga, segue-se ao sepulcro, e do sepulcro segue-se ao juízo. É o Senhor que vai julgar. Outra coisa que foi visto nessa denominação, fora outras coisas que estão sendo denunciadas, minha esposa e eu vimos na denominação, na congregação, que chamam de congregação, né? Na verdade é templo local. Congregação é quando você se reúne, é uma reunião, mesmo que da assembleia, outros termos de colocação. Mas vamos lá para o termo literal do que a gente viu em púlpito. Em uma festa, um grupo denominado como levitas, foi espancado em cima espancado verbalmente, é claro, né? Não foi espancado com violência física. No púlpito foi dito assim: olha o que vocês estão fazendo, que vocês brigam e coisa e tal, expondo, envergonhando os componentes de grupo, aonde tem isso na Bíblia. Outra coisa que eu vi, minha esposa também, vimos no templo, um grupo ser afastado, denominado levitas. Eles foram mencionados como covardes. E covardes por que covardes? Porque foram disciplinados porque foram visitar outra denominação, não foram pedir desculpas e preferiram ficar por lá. Então, eles são covardes porque eles tiveram outra opção, eles tiveram outra decisão. Aí eu pergunto: aonde tem isso na Bíblia? Que o homem pode espancar os seus, vamos dizer assim, grupos de clube, porque sustentam como carteirinha e coisa e tal, que escuta, que tem que dar o dízimo e oferta e coisa e tal, para poder sustentar os luxos deles, né? Não tem na Bíblia mostrando que eles tenham que se manter e manter riquezas a favor deles. Bem, meus irmãos, hoje é só isso aqui, mas tem mais coisas mais pela frente.
Fique na paz do Senhor.